E aí, meus bebês, aqui quem vos fala é o Tigrão da loja Tigrão Suplementos e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre proteínas, mais especificadamente sobre o assunto Whey Protein e sobre o produto Maximum Whey. Mas antes eu vou ler uma pesquisinha aqui para vocês sobre proteínas, beleza? Meus bebês, por que eu vou ler uma pesquisinha para vocês? Porque eu gostaria de compartilhar com vocês essa forma que eu acho a mais interessante de se fazer a atividade física, de se praticar o esporte de musculação, que é o autodidatismo, no mínimo pesquisar e estudar o que você está fazendo, beleza? Essa é uma linha de raciocínio, um caminho muito interessante para a gente estar alcançando os nossos objetivos. Meus bebês, eu gostaria de compartilhar com vocês, principalmente aqui, a forma como eu pesquiso essas coisas sobre musculação. Eu simplesmente abro o Google, por exemplo, eu estava começando a treinar, o pessoal falou, mano, você tem que tomar whey. Eu falei, o que é whey? Whey é proteína. Eu falei, tá, mas o que seria uma proteína? Então abri o Google, fui lá e comecei a pesquisar o que seria essa tal dessa proteína e qual a utilidade dela. Eu vou ler um texto aqui para vocês do site brasilescola.uol.com.br, que ele fala um pouco sobre o que são as proteínas e algumas funções delas, beleza? As proteínas são substâncias, pessoal, formadas por um conjunto de aminoácidos, outra palavrinha interessantíssima para quem está praticando musculação e exercícios físicos, ligados entre si através de ligações peptídicas. Os aminoácidos são moléculas compostas em si por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, pessoal. Existem apenas 20 tipos de aminoácidos que se combinam de forma variada para formar diferentes proteínas. Então, essas são as proteínas, algumas substâncias que a gente tem no nosso organismo, existem na natureza, em outros animais, que elas são compostas por essa outra substância chamada aminoácido. Dentre isso, as proteínas são substâncias que exercem as mais diversas funções no organismo, participando inclusive da composição da célula. Pessoal, interessantíssimo. Se elas participam da composição da célula, células participam da composição dos tecidos, a gente tem os tecidos do órgão, dos nossos órgãos, e os tecidos musculares. Então tá explicado por que eu tenho que tomar whey, e o whey é proteína, e a proteína vai me ajudar na construção do tecido muscular. Obviamente, bebês, dentro disso ela possui outras funções também. Alguns benefícios que eu diria até benefícios para a saúde. Atuam como enzimas, então elas auxiliam muito em quem está fazendo aquele processo de emagrecimento. Precisa ter o máximo de quantidade de enzimas naturalmente produzidas para o alto consumo da gordura e dos ácidos graxos. Na contração muscular, a contração muscular só ocorre graças à ação de duas proteínas, meus bebês. A miosina e a actina. Hormônios, certo? Então, se as proteínas compõem os hormônios, que em si são quem constrói as nossas fibras musculares, o nosso tecido muscular, elas estão muito diretamente relacionadas à construção muscular para a musculação, certo? Outras coisas que as proteínas auxiliam muito o nosso organismo, meus bebês: anticorpos, coagulação e transporte do oxigênio para as células e para o nosso corpo em si. Dentre as proteínas que a gente tem contato no dia a dia, que a gente ingere, tanto para ganho de massa magra, quanto para produção hormonal, ou seja, a gente ingere a proteína, alinha ela a uma alimentação que a gente está fazendo para o nosso objetivo específico. Por exemplo, pessoal, quando eu estava fazendo um processo de emagrecimento, eu escolhi tomar essa proteína aqui, desse tipo de proteína, não foi a W-Series, mas foi o Whey Protein Primary Source isolado. Por quê? O primeiro recurso do meu whey era a proteína isolada para ser absorvido rapidamente e suprir qualquer necessidade que poderia catabolizar o meu organismo ali, eu perder a massa magra, porque eu estava correndo muito e fazendo esse processo de emagrecimento. Então essa proteína específica me ajudou muito como sinalizador proteico, tanto nas atividades físicas como repositor proteico durante o dia, porque eu ficava horas talvez sem me alimentar de refeições muito sólidas ou que me davam o sentimento de saciedade maior, então precisava de fato tomar essa proteína para segurar tanto a minha saciedade quanto a minha perda de massa magra e auxiliar na produção enzimática para o meu alto consumo, para o processo de emagrecimento, beleza?
Tirando isso, pessoal, eu utilizo hoje essa mesma proteína para o processo de ganho de massa. Por quê? Eu faço shakes de whey, como eu mostrei para vocês esses dias, eu bato whey com albumina, jogo um pouco de creatina, eu aproveito toda essa cadeia que esses aminoácidos vão me dar, mas eu misturo com uma outra proteína que tem a absorção mais lenta. Ou seja, eu faço refeições mais nutritivas ainda com whey, porque agora eu posso manter minha massa magra que eu tenho, que é muita, eu preciso dessas proteínas e eu ainda quero ganhar mais massa magra ainda. Então eu preciso ter todos esses recursos para o meu corpo quebrar essas proteínas e aminoácidos para o meu organismo utilizar em todas essas funções. Outra proteína, bebês, que eu já comecei a falar um pouco aqui que existe, tirando o whey protein, que é a proteína do soro do leite, é a proteína da clara do ovo. A proteína da clara do ovo, que a gente chama de albumina, ela é produzida também de alguns animais, como os seres humanos, e a gente utiliza ela no processo de musculação para fazer uma ingestão de uma proteína de lenta absorção. Ou seja, eu sei que eu vou ficar ali umas 4 horas sem me alimentar, ou eu estou comendo um arroz e feijão e não tem uma mistura. Não consegui fritar um ovo, não consegui fritar um bife, fritar um filé de frango. Eu tomo um shake de albumina ali, vai ficar uma média de 3 a 4 horas naquele processo de digestão no meu organismo. Supro toda essa necessidade que o meu organismo teria dessa proteína ali. Pessoal, outra proteína muito utilizada também por a gente é a vegan protein, ou a proteína vegana, porque ela tem baixos teores de gorduras e carboidratos alinhados com ela. Ela não é uma proteína tão rica, porque tanto o whey protein quanto a albumina possuem aminoácidos essenciais para o nosso organismo. Isso torna eles as proteínas premium. Aminoácidos essenciais, pessoal, são aqueles aminoácidos que a gente não produz o nosso corpo sozinho, entendeu? São aqueles aminoácidos que a gente precisa ingerir durante o dia. Nosso corpo precisa quebrar essas proteínas, tanto as animais, as das carnes, quanto a do soro do leite, a do próprio leite, para absorver esses aminoácidos essenciais que para ganho de massa magra, entendeu? Por isso a gente utiliza tanto o whey protein, albumina, esse tipo de proteína. Explicado um pouco sobre as proteínas, meus bebês, eu vou criar um vídeo específico só para falar sobre as proteínas. O porquê que às vezes é melhor você comprar uma albumina aí, que é uma proteína de lenta absorção. Dependendo do seu estado ali na musculação, na atividade física, você ainda não precisa de um sinalizador proteico tão rápido, mas você já começa a favorecer o seu corpo com todos esses benefícios das proteínas de suplementação. Vou falar também sobre a vegan protein, qual a utilidade dela, uns benefícios dela, que ela ajuda muito as mulheres, principalmente naquela produção hormonal, no período específico. E vou falar sobre a caseína também, com a proteína ali extraída também do leite, só que ela tem um processo de time release maior, ou seja, uma lenta absorção, assim como a albumina. Já que falamos sobre todas as proteínas, meus bebês, agora eu vou falar um pouco sobre essa proteína aqui, o Max Whey da Blue Series. Bebês, o Whey Protein, entre essas proteínas que a gente falou, é uma das mais nobres, porque ele sozinho, o Whey Protein, tanto concentrado, que é talvez o mais gordo ali, e mais nutritivo, porque possui mais carboidratos e mais gorduras, quanto o isolado, que é o mais magro, o mais, como que eu posso dizer, um pouco mais nobre, e o hidrolisado, que ainda é quebrado as moléculas para se absorver mais rápido ainda. Esse cara aqui é a proteína das mais completas que a gente tem acesso. Por quê? Ele sozinho possui todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso organismo não produz e que são utilizados sim, tanto para a produção enzimática, para o nosso autoconsumo, para aquele processo de emagrecimento, e são principalmente utilizados para recuperação muscular e para supercompensação muscular, o processo de hipertrofia, de ganho de massa magra. Esse cara tem esse alto valor biológico que auxilia muito a gente em shakes pós-treino, shakes que a gente pode fazer no meio do dia para suprir uma necessidade ali, um tempo que a gente vai ficar sem comer, que o nosso organismo vai precisar tanto daquela proteína como da informação nutricional do carboidrato que tem nele. Então, vamos falar um pouco sobre esse cara, pessoal. Na verdade, esse produto ele é tão bem desenvolvido pela Blue Series que eu não preciso nem falar um pouco sobre ele. Eu vou mostrar para vocês a embalagem e vou ler um pouco sobre a descrição do porquê que eles criaram esse produto, algumas coisas que tem plus nesse produto aqui que a gente não encontra em todo o whey protein do mercado, beleza? Meus bebês,
Esse cara aqui, o que diferencia ele já de cara da maioria do whey que a gente conhece, esses 2W, 3W que a gente usa, é que a primeira matéria-prima dele é o whey protein isolado. Então ele utiliza o whey protein isolado com a maior proporção de proteínas que a gente tem nesse produto. Outro benefício maravilhoso desse produto é exatamente esse processo de fabricação dele aqui. Digestão rápida e fácil. Os fosfolipídios que ocorrem naturalmente em Max Whey também atuam como excelente emulsificante. Isso ajuda na digestão da Max Whey de forma rápida e fácil. E o sabor de milkshake. Meus bebês, em questão de distribuição, proporção de informação nutricional, ele possui 24 gramas de proteína na dose, 6 gramas de carboidrato, carboidratos esses importantíssimos para o processo de transporte da proteína mesmo para dentro das células. E o que eu vou experimentar esses dias, que eu vou utilizar na minha rotina, vai ser esse cara aqui, o Maximum Whey de milkshake de baunilha, certo? Esse cara aqui, meus bebês, possui 24 gramas de proteína na dose, 5,5 gramas de BCAAs e 4 gramas de glutamina, certo? 6 gramas de carboidratos e 3 gramas de gorduras totais na dose, ou seja, 9 gramas ali de fonte de energia, 24 gramas de proteínas. E eu vou fazer um shake meu aquizinho agora para vocês. Vou utilizar ele como meu pré-treino, minha refeição pré-treino. Vou utilizá-lo hoje também numa dosagem maior na minha refeição pós-treino, porque hoje eu vou fazer um cardio e vou mandar um treino de hipertrofia legal. E vou fazer meu shakezinho aqui agora com ele. Vou explicar para vocês um pouco do sabor aí, porque eu acredito que esse sabor vai ser delicioso do Whey de Milkshake da Blue Series, certo? Vamos, bebês. Como podemos ver, lacrezinho ok, certo? Maximum Whey oferece tudo o que você quer em um suplemento de proteína do soro do leite e muito mais. Incrível sabor. Maximum Whey fornece uma máxima dose de 24 gramas de proteína de ação rápida por dose. Delicioso milkshake. O mesmo processo de dupla filtragem que purifica e concentra a proteína do soro do leite no Maximum Whey também deixa em sabor quantidades de fosfolipídios que ocorrem naturalmente. Além dos potenciais benefícios para a saúde, os fosfolipídios do soro do leite diferenciam o sabor e a estrutura do Maximum Whey, resultando em um produto que satisfaz seu desejo por um delicioso, cremoso milkshake, muito mais do que esperaria de um blend de proteínas. Esse produto utiliza dessas tecnologias e a favor dele. Então, abrir aqui, ó, vou abrir aqui o meu Maximum Whey com a faquinha mesmo, raizão, certo? Mostrar aqui pra vocês que bonitão ele, ó. Cheirinho delicioso. Esse cara aqui que eu vou tomar é o de milkshake de baunilha, certo? Vou pegar minha aguinha ali e já volto. Coloquei aqui, meus bebês, exatos 300 ml de água. E vou colocar a quantidade da porção que é recomendada no Maximum Whey. Uma dica muito importante para vocês, meus bebês. Eu, Thiago, peso 90 quilos, tenho uma proporção, na minha opinião, já estou atingindo uma proporção legal de massa magra. Eu tomo de uma dose das que é recomendada, com essas 24 gramas de proteína, para baixo do Whey Protein. Ou seja, será que você, que talvez esteja com menos massa magra que eu, está utilizando o seu Whey Protein de forma correta? Vamos parar para pensar, meus bebês. Façam os cálculos corretos de tanto de proteína que você precisa absorver e analisa se o seu intestino e o seu corpo está preparado para estar absorvendo talvez aquela quantidade de 2, 3 scoops que você joga do whey e que talvez você está desperdiçando o seu dinheiro. Continuando, vou experimentar esse daqui que deve estar uma delícia. Jogar os meus 2 scoops, que é o dosador, que é o valor da dose. Fechar ele aqui com essa tampa lindona, amarela, certo?
e vou bater o meu shake, pessoal. É assim que eu tomo whey. Não ultrapasso basicamente nunca a quantidade de 300 ml de água se eu for tomar uma dose de whey. Às vezes eu tomo com menos água ainda, porque isso daí pode fazer o nosso sistema renal assim não processar direito a nossa proteína e a gente acabar desperdiçando novamente. Então vamos prestar atenção e nos atentar ao volume de água do shake que vamos fazer. Meus bebês, vou tomar esse meu shake aqui do Maximum Whey W Series. Quem tiver interesse nesse produto que possui como matéria-prima proteína isolada do soro do leite e eu possuo ele no sabor de milkshake de cookies. Ah, mas só tem milkshake de cookies? Não, tem milkshake de morango, certo? Temos o cara aqui no sabor de milkshake de morango. Milkshake de chocolate, meus bebês. Temos ele também no sabor de milkshake de chocolate. 24 gramas de proteína, primariamente proteína isolada do soro do leite e proteína concentrada. E temos esse cara aqui que eu estou tomando agora, que é o do sabor de baunilha, tanto no de 900 gramas, quanto esse cara aqui de 2.270 gramas. Esse cara aqui, meus bebês, eu vou utilizar ele tanto como sinalizador proteico nos meus pós-treinos, porque a proteína do soro do leite é muito interessante para isso, quanto nas minhas receitas também. Vou misturar ele ali talvez num bolo que eu vou pedir para minha mãe fazer, porque ele vai auxiliar muito na informação nutricional daquela refeição sólida que vai ser processada mais lentamente pelo meu intestino. E vou utilizar ele também no meu pré-treino como eu estou utilizando agora. Vou dar toda essa cadeia de aminoácidos, porque vai ser absorvido rapidamente, e vou deixar meu organismo sem a necessidade de estar catabolizando, utilizando o meu músculo como fonte de energia durante o treino. Beleza, vou postar muito mais novidades, porque até eu zerar esse cara aqui, vou compartilhar sempre uma curiosidade que eu consegui com vocês. Acredito que eu não consegui compartilhar tudo nesse vídeo. Existem muito mais coisas que eu acho interessante estar compartilhando, mas eu vou continuar assim, fazendo. Sempre que possível, vou estar postando alguma coisa para vocês, beleza? Tamo juntos!